e em reverência também à palavra do Senhor, quero ler aos irmãos na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, o verso 22 e 23. Paulo escreve as seguintes palavras: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Pode tomar os vossos assentos e, apesar do texto escolhido, quero pedir às irmãs que não fiquem preocupadas com essa mensagem que nós iremos ministrar hoje. O texto lido iria mais do que apenas estas instruções em que nós temos nessas palavras, onde ele aclama, e exclama, dizendo às mulheres, um comprometimento de vida, de submissão. Temos o verso 21, temos o posterior, que vai nos trazer como entender essas palavras de Paulo a esta igreja. E todo esse texto e a narrativa dele vai mostrar a realidade do amor maior, do amor que nós estamos debaixo, que é o amor de Cristo. O casamento aqui, ele é apenas uma vitrine para contemplar do outro lado o amor de Cristo pela igreja, o amor do cabeça pela igreja, pelo seu corpo. E é sobre Cristo, bem no centro deste amor, que está o nosso relacionamento conjugal, que nós queremos falar nesta noite. Cristo no centro do amor, o amor perfeito, o amor sublime, excelso, que nós podemos falar sem medo de errar, porque este amor sim é perfeito. Este amor de Cristo pela igreja, pelo seu povo, pelo corpo, de ter sido crucificado na cruz, em uma cruz, por obras de homens cruéis, cujas atitudes não mensuraram limites para a crueldade, e levaram o nosso Senhor Jesus Cristo a ser pendurado, e realizaram o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus e o amor de Deus, como diz João, não tem como expressar, sem medida. Amou o mundo de tal maneira, não tem expressões humanas que possam falar o limite do tamanho desse amor. Irmãos, se puder ligar esse ar de cá, eu não vou tirar a luz, ele está um pouco quente no meu espaço. Eu não sei se os irmãos podem, me permitem também ligar o ar-condicionado, mas qualquer coisa coloca um pouquinho maior. Por favor. Nós vivemos em uma época em que o amor ele é frequentemente definido por sentimentos passageiros, sentimentos, emoções, coisas que entram e crescem e murcham e vão, em alguns momentos eles estão tão murchinhos. E a definição de algumas pessoas do nosso século é dizer que o amor acabou, ele murchou e acabou, porque sentimento passa, as atitudes e compromissos não. E sempre quando eu falo de compromisso, eu gosto de lembrar de Isaac e Rebeca, quando casaram e ela ouviu pela primeira vez, já era moça, já grande, ela viu pela primeira vez ela foi da minha vida. E ela perguntou para o escravo, que foi buscá-la, e aquele ali que está no caminho é o meu esposo? E ele falou assim: é o meu senhor. Aí ela já se preparou para o casamento,
já se aprontou e ali mesmo virou a vida dali para frente juntos. Ela não reclamou. Ela não olhou pelo cabelo, se estava com pouco, com muito, grisalho ou não. Ela não olhou se tinha rugas. Ela não olhou dele nada para poder falar assim, é por isso que eu te amo. E amou, e foi amado. Foi um compromisso em que muitos judeus, antes da criança nascer, falavam assim: essa menina, se nascer menina, vai ser a esposa do meu filho, quando meu filho nascer. Fazer os compromissos entre pais, e os pais resolviam. Aí levava os meninos para se conhecer, para ser a sua futura esposa, seu futuro esposo. E ali não tinha muito o que fazer, era só mesmo casar e viver a vida com compromisso. Compromisso. Não quer dizer que não existiu amor sincero e verdadeiro. Mas estamos vivendo um período marcado por sentimentos, marcados por uma emoção maior que o compromisso, muito maior do que o compromisso. E quando diminui, e aí conclui-se, acabou. Acabou para quem ficar junto agora, né? Vamos cada qual para o seu lado. O Evangelho nos apresenta uma realidade completamente diferente. O Evangelho nos apresenta um amor verdadeiro, um amor mais sublime, um amor perfeito. E o amor cristão, ele não nasce da força humana, ele não nasce da nossa capacidade, ele não nasce de habilidades, de cursos. Hoje tem cursos para noivos, cursos para casais, cursos para ser pais, cursos para ser profissionais, de várias temáticas e lugares e também idades. E apesar de tantos cursos, vivemos em uma nação cujo índice de divórcio, o índice de casamentos, uniões, que se dissolve muito alto. E até mesmo desses cursos, muitos que fizeram esse curso ainda vivem de maneira não satisfatória ao casamento, ou à vida profissional, ou à vida social. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. O amor que nós iremos falar é um amor tão sublime, tão perfeito, e ele não está nas nossas esferas, na nossa capacidade de amar, mas temos um referencial para seguir, que é o amor de Deus, o amor perfeito, o amor sublime, imensurável. É o amor pela qual o Pai deu um Filho para morrer na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados. Este amor de subir a cruz, de morrer crucificado, é definido por João de tal maneira, grande, imenso, imensurável, impossível de ser tratado de definições por palavras humanas, ou mensurados pela palavra humana. É o amor que nos sustenta, o que nos faz perseverar, é o amor que nos alimenta, é o amor que nos faz uma nova estrutura de vida, o amor que nos leva a olhar diferente para este mundo, para as pessoas carentes, para as pessoas que Deus colocou no nosso lar, as pessoas que Deus colocou para nascer na nossa família, para viver ao nosso lado. É o amor que nos sustenta a lutar, amanhecer um dia cansado de um árduo serviço do dia anterior e dizer: vale a pena no Senhor estar aqui de joelhos, ou estar aqui orando, de estar visitando o filho, a esposa, visitando a esposa não tem como ter no mesmo lar, nas mesmas condições, mas de olhar e abraçar e falar assim: eu te amo, mais uma vez. E não espere daqui um ano, no dia 12 de junho, sair para fazer uma foto, sair para poder falar assim: vamos jantar hoje, lá fora. Aí quando eu faço lá fora, lá em casa tem uma laje, Um dia eu falei assim: vamos lá fora, lá fora para a laje, lá fora em uma pizzaria, porque a nossa vida matrimonial, nossa vida, nosso relacionamento, ela é todo dia. Não tem um dia especial, não podemos esperar passar mais 12 meses e chegar no ano que vem e fazer uma surpresa. Amanhã mesmo, ou depois de amanhã,
Hoje, a pessoa que Deus colocou do seu lado, escreva lá uma mensagem para ela, olha nos olhos dela e fala assim: eu te amo hoje mais um pouco, mais um dia que Deus nos deu a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado por você existir na minha vida, muito obrigado por Deus ter te colocado na minha vida. Use essas expressões, não precisa esperar o dia 12 de junho. Um outro dia, com o mês que passou, o mês da família, para nós olharmos um para o outro e falar assim: o amor que Deus nos amou, Ele tem nos sustentado e eu te amo. Eu vivo mais feliz por você estar aí e comigo. São sinceras palavras que fazem um dia, não só o dia de sexta-feira, mas o dia de amanhã, segunda-feira, os demais dias valerem a pena para nós mesmos que vivemos para o Senhor. Recheie esses dias, porque o Senhor os criou e desde a eternidade Ele escolheu alguém para estar no seu lado. E não são por sentimentos que nós vamos validar esta relação, os propósitos de Deus para nossas vidas. O compromisso que nós temos para poder viver estes relacionamentos para o Senhor. O maior amor da história começou quando Deus amou pecadores indignos. O maior amor da história começou quando Deus amou pecadores indignos. E Ele não amou depois que Adão e Eva pecou. Ele não amou porque criou Adão e Eva e olhou para eles e amei vocês são obra-prima minha, são obras perfeitas das minhas mãos. Ele não amou quando, depois do dilúvio, saiu ali Noé e o pessoal começou a se organizar em famílias novamente. Ele olhou assim: pecadores vocês são, mas eu tinha. Não foi nesse momento que Deus amou, mas antes de criar o mundo, antes de criar toda a criação, tudo que existe, antes de colocar em prática o projeto da criação, Ele amou o ser que Ele iria criar. E antes da fundação do mundo, fomos amados por Deus e nos amou como pecadores, porque Ele conhecia nossa fragilidade, os nossos erros, e tinha escolhido o Senhor Jesus Cristo antes da fundação do mundo para morrer na cruz, para perdoar os nossos pecados e resgatar-nos para viver com Ele, para a glória dEle, para o seu louvor e eternamente. O amor de Deus começa em Deus, que começou com Ele, quando Ele começou a elaborar esse plano da criação. Que Cristo morreu como uma das expressões maiores do seu amor para conosco. E é exatamente isso que Paulo está escrevendo aqui nessa carta, nesses 2 versículos. E quando lemos, parece que vai ser uma advertência às irmãs. Na verdade, aqui mostra um amor tão perfeito que o casamento se torna vitrine, se torna uma luz que reflete este amor perfeito de Deus. O casamento é uma forma que Deus escolheu para expressar o seu amor de Cristo pela sua igreja, no casamento, na união. E Ele usa aqui algumas ordenanças para a mulher, ao homem, mas não isentando o homem dos seus compromissos, porque Ele coloca na responsabilidade, na conta do homem, alguns preceitos espelhados na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ama a igreja ao ponto de se submeter a uma morte horrível, a morte de cruz. Paulo está descrevendo essa carta em um momento de aprisionamento, por volta do ano 60, por volta do ano 62, esse período, e para a igreja de Éfeso, uma igreja numa cidade muito rica, muito importante do Império Romano, uma cidade comercial, política e religiosa do Império Romano, onde tinha na época o templo da deusa Diana, o Artemis, símbolo do paganismo e da imoralidade daquela cultura dentro daquela cidade. A igreja vivia cercada por vários valores imorais, como uma cultura pagã naquele lugar. A igreja
estava nadando contra a correnteza na cultura de Éfeso, a qual Paulo escreve esta carta. E por isso ele escreve para mostrar aos cristãos que estavam vivendo na contramão que o Evangelho transforma todas as áreas da nossa vida. E aqui nesse texto, no capítulo 5, ele entra no casamento. Mas no capítulo 1 ao capítulo 3, ele apresenta as riquezas da graça. Ele fala dos eleitos antes da fundação do mundo, dos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, dos salvos pela graça mediante a fé. Ele fala daqueles que foram unidos em um só corpo ao Senhor Jesus Cristo. Ele fala entre os capítulos 4 a 6 que essa graça se manifesta de maneira prática na vida do ser humano. E quando nós chegamos ao capítulo 5, Paulo ele não está aqui oferecendo meros conselhos matrimoniais, mas ele está mostrando como o Evangelho transforma o relacionamento mais íntimo da vida humana, que é o casamento. O relacionamento mais íntimo que nós podemos viver aqui nesta terra é transformado por Deus na cruz do Calvário, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o casamento cristão não existe apenas para a felicidade matrimonial do casal, para os momentos alegres. Eu lembro que quando nós casamos, eu e Néia, nós fizemos alguns planos e, apesar da nossa alegria do casamento, a casa que sonhávamos não ficou pronta. Não tinha as janelas, as portas, o piso já estava no chão, também não tinha um piso no chão. O banheiro não tinha vaso, nem a pia. E na cozinha, não tinha a pia da cozinha, não tinha nem as mobílias. É porque ela não ficou pronta, não deu tempo. Já atrasou a obra. Já atrasou a obra por vários motivos, mas a casa não estava pronta. Então nós resolvemos tirar um mês de férias, ela da empresa dela, eu ia sair da parada naquele momento e ia tirar alguns dias do trabalho de férias. E a gente está muito feliz pelo casamento. E a casa foi apenas um belo momento da nossa história. Nós fomos para a lua de mel, e essa viagem ela perpassou o Espírito Santo, Porto Seguro, e depois retornou. Nós trouxemos um vaso pendurado no cinto do carro da parte de trás para colocar lá em casa. Não tinha vaso. Passamos por casa e acertado para colocar em portas lá, mas o cara não foi colocar as portas, dormiu na casa, sem porta, sem janela, escorado por madeira e caipo, feliz da vida. Mas a única coisa que tinha em casa, a cama, uma lâmpada no interior da parte de baixo da casa, variada em cima da cama. O barril de fazer massa, que colocava água, era a pia. Pegar e jogar fora toda aquela água suja, e banho, e até mesmo o sanitário era a casa da minha avó, do lado. Mas olhar para ela, ela ria de alegria. Estávamos casados, estávamos juntos. Havia uma felicidade naquele momento. Não mudou, porque a gente continuamos felizes e a casa continua em construção. Esse dia eu estava falando que meu primo foi visitar a gente e disse assim: sua casa está ficando boa, né? Você está mais de 5 anos parado. E não faz nada pela casa. Ele não precisava tanto, mas a casa está parada. Justamente porque são alérgicos, então não dá para construir coisinha. A felicidade de um relacionamento, em vários momentos, ele é natural, maravilhoso. Mas o casamento não existe para a felicidade do casal. Com conquista, sem conquista, com tudo pronto, com tudo não pronto ainda, com o que nós temos e o que temos, existe uma alegria muito boa de estarmos unidos a alguém que Deus coloca do nosso lado. E entender isso é maravilhoso. E quando nós olhamos para a realidade do casamento, ele não é só isso. Vocês não estão casados para fazer um ao outro somente felizes. Claro que vão fazer, e frequentando essa igreja, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui de bom dado, sempre, e vão falar palavras de carícias à sua esposa, ao seu esposo, constantemente. Porque o nosso maior desejo é que os nossos relacionamentos seja o Evangelho pregado neste lugar. Porque
que o Senhor Jesus Cristo foi revelado por Paulo nesse texto é que as nossas relações conjugais, ela é o espelho do amor de Cristo pela igreja. Assim como nós vivemos a alegria, a satisfação, o sacrifício, o amor, o compromisso para com o nosso relacionamento, o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário para poder salvar a sua igreja e levá-la aos pés do Senhor, nosso Deus e Pai. O casamento não existe apenas para a felicidade do casal, ele existe para revelar Cristo ao mundo. E a nossa vizinhança, a nossa escola, o nosso trabalho. E uma vez eu estava em um período de parada, e saía às 19, chegava às 20 em casa, e tinha algumas coisas para ser feitas com urgência na casa, no primeiro momento de casamento. E eu fazia massa e a neve, mexia a massa e entregava no balde. Passou um rapaz das vezes, cozinhou lá, que nem sabia onde é que morava, me viu eu e a neve trabalhando, chovendo, e a gente trabalhando na escola. Ele falou assim: se eu fosse você, casava de novo. E ele falou assim: difícil nos dias de hoje, na experiência que ele tinha, de ver casais unidos, até mesmo para poder edificarem seus próprios bens, cuidar dos seus próprios bens, e estarem juntos em momentos difíceis. Eu falei assim: amém. Este rapaz sempre pergunta pelos meus filhos e pela minha esposa, sempre que eu encontro com ele, porque ele acabou olhando para o nosso casamento. E o nosso maior desejo é que os nossos casamentos, assim como Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, sejam o espelho do Evangelho para este mundo, a nossa vizinhança. Em primeiro lugar, quando nós lemos esse versículo 22, nessas expressões de Paulo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. A graça, ela vai produzir uma submissão que honra a Cristo. E não é porque o homem ele é bom, mas é porque o homem ou a mulher sejam bons seres perfeitos. Mas é pela graça de Deus, é o favor de Deus, é a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai produzir submissão que honra a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. Este princípio que vai nortear esse versículo. Antes de tudo, precisamos lembrar que Paulo escreveu no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando, a mesma expressão de subordinação, de sujeitar uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Então ele volta a essa mesma expressão aqui no versículo 22, onde ele diz: mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. O contexto que nós temos é de uma comunidade cheia do Espírito Santo, que é a igreja de Éfeso, no meio de toda aquela turbulência, de uma cultura pagã, de uma influência forte à igreja, de um paganismo, aquele templo da deusa Diana de Artemis, toda aquela cultura que envolvia os cristãos que estavam vivendo em Éfeso. Paulo ficou ali durante 2 anos pregando nessa igreja e ensinando, fez uma igreja muito forte. Ele está falando para uma igreja com um princípio, com um valor, com uma cultura muito forte, cristã, com um contexto cheio do Espírito Santo, a igreja de Éfeso. Olhamos para a nossa realidade de uma igreja também cheia do Espírito Santo, uma igreja que foi moldada e está sendo transformada diariamente. Olhamos para esse contexto e vamos olhar o contexto. A submissão aqui da esposa não é servidão. Está estranho, né? Não é servidão, não é escravidão. Ele não está chamando os efésios a tomar uma iniciativa de que as mulheres sejam escravas do seu marido. É claro que na cultura judaica, quando uma mulher comprava algo e o marido não se agradava daquilo que fosse comprado por ela, ele ia lá no local da venda e desfazia a negociação feita por ela, dando a interpretação de que as mulheres não tinham palavra ou autoridade que pudesse ser firme, mas poderia ser revogada. E
quando o homem vendia, a palavra ou ali o contrato feito, né, era irrevogável, estava feito. Se fosse refazer, comprava de volta. Essa era uma cultura. Mas o que Paulo está trazendo na igreja de Éfeso não é uma servidão, não é uma escravidão, não é uma submissão de ser serva do homem ou escrava do homem. Não é um sentido de inferioridade, não é uma passividade, de ser passiva, né, ou sofrer as consequências ou as ações, né, daquele que foi colocado como cabeça da casa. É o que Paulo está falando, está utilizando uma palavra que descreve disposição voluntária de se colocar sob a liderança estabelecida por Deus. É uma questão de função, é uma questão de organização, né? É uma estrutura que foi colocada, não uma ordem para ser submissa, como escrava, como serva, como alguém que tem que dar satisfação, como alguém que precisa estar ali somente para obedecer às atitudes ou às palavras do homem. Mas é uma questão de organização. A Trindade é totalmente organizada, totalmente estruturada, cada qual com a sua função é colocada entre a família, né, as suas posições, a sua ordem de servir, de viver ao Senhor nosso Deus. Trata-se de uma ordem, não de valor menor ou maior um do que o outro. Assim como Cristo se submeteu ao Pai, assim como Cristo foi ordenado por Deus a vir a este mundo antes da fundação do mundo para poder morrer pela igreja, morrer pelo povo de Deus, é uma organização, uma estrutura. Assim como ele é definido como filho e o pai, né? Não encontramos o pai maior do que o filho ou o filho maior do que o pai dentro da organização da Trindade, mas nós encontramos uma ordem, uma organização para que funcione com dignidade, que funcione com valor, que funcione com saúde, com uma condição espiritual. E não é uma questão de valor, e sim de importância. A submissão cristã nasce não do medo, mas de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Nasce da graça, nasce do reconhecimento de que Deus é sábio e bom em tudo que Ele faz. Ele termina a construção do mundo, Ele termina de criar os seres humanos, e Ele faz uma avaliação de tudo que Ele fez e diz que era muito bom. No livro de Gênesis, capítulo 1, 26, então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27, ele diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Não existe um abaixo ou um acima. Não existe um inferior, um superior. Ele os criou, imagem dele e sua semelhança. Existe ordem, existe organização na estrutura do reino. Homem e mulher possuem igual dignidade diante de Deus. Ambos têm a mesma dignidade, contudo, Deus estabeleceu funções complementares, para o bem da família, para o bem do funcionamento da estrutura familiar. A mulher natural, assim como também o homem natural, são pecadores. Nós naturalmente somos pecadores. Nenhuma esposa consegue viver o chamado a ser submissa, né, somente porque ela quer. É pela graça, é pela fé que Deus dá, é compreendendo que Deus nos chamou e nos deu uma ordem, uma organização. Nenhuma submissão cristã, ou perdão, a submissão cristã
Vamos dar certo aí. A submissão cristã é fruto da santificação operada pelo Espírito Santo. E somente a graça pode transformar o coração para que essa atitude seja exercida com alegria e santidade. Somente a graça de Deus pode transformar os nossos corações. Fazer com que nós entendamos a ordem pela qual Deus estabeleceu para a realidade dos seus planos sobre nossas vidas, como o projeto que Ele tem, que é o casamento. E desde o Éden, Ele o criou e criou bom. E avaliou como muito bom. Esposas honram a Cristo quando respeitam a liderança piedosa do marido. Existe a liderança piedosa do marido. O casamento saudável floresce quando a ordem de Deus é recebida com a fé que Ele nos dá. E a ordem que Ele estabelece para a estrutura. A igreja testemunha ao mundo quando os seus lares refletem o princípio do reino, ou seja, a organização familiar, a estrutura familiar. Aí muitas vezes existe a questão de um homem ter um compromisso de trabalho muito mais intenso. E quando a esposa não tem um trabalho secular ou um trabalho em casa, ela tem muitas coisas a fazer em casa. Mas quando chega a hora de ir para a escola e lá ver como é que está a disciplina das crianças, quem é que vai? Normalmente é mulher. Mas eu quero dizer, irmãos, que esse compromisso é do homem. Ainda que elas frequentem essas reuniões, o homem tem que tomar conhecimento, tem que saber o que aconteceu naquela reunião, ele não pôde estar lá presente. Ele tem que avaliar, tem que conversar, tem que sentar na mesa, olhar nos olhos e falar assim: vamos resolver isso. Essa nota aqui é baixa. Então vamos gratificar isso, se as notas não for, se for assim, o desejo de ambos. Mas nós olhamos para a responsabilidade de cabeça muito maior do que de estar dentro da submissão daquilo que Deus definiu para a história. Nós precisamos entender que os planos de Deus eles são perfeitos. E essa ordem não quer dizer que serão inferiorizados as mulheres nestes relacionamentos. Mas o homem tem o seu compromisso peculiar deste relacionamento que Deus criou. O casamento, uma instituição sagrada, é a união entre o homem e a mulher que Deus criou para poder viver dentro do mesmo ambiente, como uma família, para que tenham filhos e filhas e cresçam e multipliquem as suas gerações. Deus nos criou com uma ordem, uma organização, uma estrutura que chamamos de ordem, para que funcione bem. Nós precisamos colocar para funcionar conforme Deus nos chama a estrutura familiar, os nossos casamentos. Da mesma sorte, nós também lembramos dos filhos que entram no casamento. E muitas vezes os filhos, eles começam a pegar alguns exemplos da nossa relação, e hoje mesmo foi um deles. Nós fomos para o segundo andar, aqui nas salinhas, e a minha filha foi lá procurando, pai, e eu só respondi quando ela chegou lá em cima. Eu falei assim: oi, eu quero ficar brincando aqui na salinha de brinquedo. Eu falei assim: não, nós vamos descer para o almoço. Ela correu para a salinha, acendeu a luz, mas aqui, os brinquedos estão aqui. Eu falei assim: sim, eles estão aí. Mas nós vamos descer para poder ir almoçar. Eu tinha passado por uma sala no fundo, eu deixei a luz acesa. E ela tinha acendido a luz da salinha e eu falei assim: volta lá e acende e apaga aquela luz que você acendeu. Ela voltou quando chegou no topo da escada da cabeceira, ela olhou para trás e viu a luz acesa. Falei assim: você volta lá e apaga a luz que você deixou acesa. E eu, naquele momento, eu voltei mesmo para poder apagar a luz que eu deixei acesa. Mas essas posturas, de fazer o papel de pai e de mãe, e que muitas vezes nós impomos a ele,
ela se torna invertida. Os papéis do lar se tornam invertidos. Os filhos querem mandar nos pais atuais. E as crianças querem mandar nos adultos. O mais velho quer mandar na mais nova, a mais nova quer ser submissa ao mais velho. Esta é a estrutura que vai se desenvolvendo e que precisa ser corrigido, porque o Evangelho nos ensina uma estrutura familiar. Filho é filho, filho não pode tomar lugar de pai. Assim como a filha não toma lugar de mãe, ainda que exerça os papéis que são ali de mulheres, esposas, dentro do lar, não soma desta forma a autoridade deles, porque eles são como filhos. Filhos são filhos. Dentro da estrutura familiar existe uma ordem que Deus nos colocou como estrutura. E muitas vezes se perde nos dias de hoje, porque estão confusos a forma de funcionar aquilo que Deus criou, o projeto de casamento, o projeto de família. Nós precisamos fazer funcionar os moldes que Deus nos colocou para viver, porque é mais saudável. E ainda que todos tenham trabalhos, a estrutura familiar ela tem uma ordem de funcionamento, ela tem uma organização de funcionamento. E a gente deve colocar todos esses seus devidos lugares. E em segundo lugar, nós temos no verso 23, a parte a seguinte frase: porque o marido é o cabeça da mulher. E esse texto é muito mal compreendido nos dias atuais. É mal compreendido porque quando o cabeça, aqui é mencionado, o cabeça da mulher, é que ela não tem a autoridade do homem. Que quem toma as decisões, vou comer hoje contrafilé. Vou comer contrafilé. E a esposa assim, mas eu tenho que comer outra coisa. Nós estamos de vender, sua cabeça não tem que ser contrafilé. Não é assim que esse texto está dizendo que o homem é o cabeça da mulher. Paulo não está descrevendo aqui uma tirania, onde o desejo, a vontade, o sonho da mulher deve ser crucificado e retirado da cogitação de uma discussão, ou de uma conversa, ou de uma proposta, ou de algo a ser realizado. Paulo não está descrevendo uma estrutura de dominador, de domínio masculino, porque ele é o cabeça. Ele não está descrevendo um homem que impõe a sua vontade acima da vontade da mulher. A palavra cabeça aponta para a liderança responsável. Uma liderança responsável. Então, Paulo está nos apresentando na igreja aos Efésios, uma liderança responsável, ensinando que Deus atribuiu ao marido responsabilidade de conduzir, de proteger, de servir e de cuidar da família. Porque ele usa o exemplo de Cristo cuidando da igreja para o cabeça, como cabeça da igreja, como cabeça da família. É um comprometimento de estar protegendo o seu lar, de estar se preocupando com a sua família, de estar se preocupando com os seus filhos, de ter essa preocupação, de chegar em casa ainda que exausto, porque o trabalho motor, o trabalho que usa muita força, traz exaustão e intensa exaustão. E cá para nós, irmãos, não é só serviço físico, motor. Quero muito ler, quero muito estudar, causa um cansaço e dá vontade de trabalhar mesmo fisicamente, mais do que estudar. Mas em todos os casos da exaustão, muitas vezes o homem atual ele prefere chegar em casa, sentar no sofá, esticar as pernas, e se tiver um filho ou alguém que possa puxar o sapato ali, arrancar as meias, fazer uma massagem no pé, e trazer a água quente, colocar ali debaixo na bacia,
coisa maravilhosa se pudesse ser assim. Dá vontade que fosse assim nos dias, né? Da exaustão de alguns serviços. Mas, irmãos, apesar do cansaço, existe alguém que andou dentro de casa quilômetros, fazendo as suas atividades. Com seus compromissos, com seus afazeres, com as suas preocupações, colocando as coisas em ordem dentro de uma casa. E que às vezes está querendo tirar a criança dos seus braços, quando o marido chega casado e está aqui, é seu filho. Pega ele. Segura ele no seu colo. Pega ele, vê se passa ele parar de chorar. Toma aqui a criança, varre aqui essa casa, limpa aqui esse banheiro, me ajuda com mais alguma coisa. Existem duas pessoas que entram dentro do lar, querendo compartilhar algo, querendo ser compartilhado em algo, para o descanso, para o refrigério, que precisa olhar nos olhos e falar assim: eu te amo. Pegar a criança, abraçar, ou lavar ali a louça, lavar a varanda, fazer algo em casa. Muitas vezes nós olhamos para uma sociedade que não olham as necessidades do outro. Na agitação dos dias de hoje, em que todos os dois precisam trabalhar, nós precisamos, com sabedoria bíblica, lidar com os nossos lares, de um padrão bíblico para nossas vidas, de maneira saudável e para a glória do nosso Deus, para o louvor do nosso Deus. Paulo está ensinando o modelo dessa liderança, não é a cultura romana. Paulo está ensinando que o modelo dessa liderança é Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo. De maneira sacrificial, amou a igreja. Eu muitas vezes cheguei em casa, juntando estudo e trabalho, ministério e a vida profissional. E pegava o meu filho Paulo. Quem conheceu o Paulo aqui na igreja pequenininho? Teve um presbítero que chamou ele de pinga-fogo. Acho que você pode ter uma ideia de que seria um pinga-fogo de uma criança. Elétrico, com muita saúde que Deus deu, apesar da alergia que ainda tem. Ele está desenvolvendo, está puxando as minhas características. Ele fica mais calado do que a menina. A menina é esse aqui mesmo que vocês estão vendo aqui na igreja, em casa e em qualquer lugar. Quando ela começa a ficar um pouquinho alegre, parece uma pipoca pulando, tontelada. Tira a atenção de todo mundo e quer a atenção de todos. Quer ir para a casa de todo mundo, conhece o mesmo dia, ficou com ela, voou para o alto, quer ir para a casa da pessoa para poder ficar lá pintando. Ela é assim. E as nossas crianças foram muito elétricas, chegavam em casa exaustas. E a pessoa fala assim: pega ela aí, pega ele, pega as crianças, faz alguma coisa, por favor. E eu abraçava com o sacrifício as crianças. Foi eu que chutei a primeira bola com eles. Foi eu que corri a bicicleta para que eles pegassem perigo. Agora ela. Foi eu que estive ali tirando de casa para fazer uma caminhada, andar de bicicleta, andar de carro, andar a pé, para que pudessem algumas coisas amenizar dentro de casa. Em todas essas lutas, nós não abrimos mãos de fazer com que meus filhos fossem para a casa do meu pai, da minha mãe, da minha madrasta, da minha avó, da minha sogra, dos meus cunhados, dos meus irmãos. Eu abri mão de ter esse apoio, falei assim: nós vamos com todo o esforço. Eu vou estar aqui. Vou estar aqui do teu lado, fazendo o que for possível. Nós vamos estar juntos, como família, como casal, como uma unidade para estar. Cristo foi o modelo de sacrifício, do amor que nós devemos ter como cabeça, o homem deve ter como cabeça do seu lar. Nós precisamos juntar aí os restinhos das forças que sobram de um dia de trabalho, de um dia de exaustão, e sentar juntos, acompanhar, abraçar, falar. E muitas vezes precisamos só ouvir como homens, mas com a postura de cabeça da casa, porque existe a responsabilidade de Deus como povo. Existem muitos lares no Brasil em que não existe mais um homem dentro do lar. Ou ele faleceu, ou ele nunca existiu dentro da liderança de um lar. E aí, nesses casos,
nós estamos aqui presentes. As mulheres, elas redobram as suas atividades. O compromisso do ensino, da presença, do cuidado. E com os seus filhos, netos, que estão na sua vida. A nossa oração é que Deus dê força. Mas reconhecemos que o padrão de uma família está na cabeça, na responsabilidade, do cuidado, do compromisso, do serviço, do amor ao homem de um lar. E parabenizo as mulheres do Brasil, as nossas mulheres, nossas igrejas, as mulheres que hoje não têm seus maridos mais junto com elas. Mas conseguir lutar e se esforçar para que o seu lar seja o mais saudável espiritualmente e também emocionalmente. É uma responsabilidade que Paulo está falando. A autoridade bíblica nunca é um privilégio, é uma responsabilidade. A autoridade é compromisso, é apenas obedecer o que Deus coloca sobre nossas vidas. O privilégio é poder pregar o Evangelho com as nossas vidas ou com as nossas palavras, mas a autoridade bíblica, ela é um dever que nós devemos cumprir. E Ele estabeleceu, sabendo Ele de tudo, e tudo que Ele fez é bom, e nós reconhecendo o que Ele fez como bom, nós precisamos obedecer. Não é um trono, mas é como Cristo que subiu de uma cruz. Essa responsabilidade, ela tem dores, porque ela precisa de esforço e compromisso. Como a cruz estabeleceu para nós, em Cristo Jesus, uma liderança envolve sacrifício. A liderança cristã envolve sacrifício. Jesus liderou servindo aos discípulos e enviou-os para que servissem e continuassem servindo. Jesus liderou sofrendo e enviou os seus discípulos também sofrendo. Jesus liderou entregando a sua vida e os seus discípulos também entregaram a sua vida. Essa liderança é a liderança que repousa sobre a cabeça e colocou sobre os lares. Vai haver sofrimento, vai haver entrega de vida uns pelos outros. É um sacrifício também. A liderança do marido não é baseada em mérito pessoal, não é pela sua capacidade, não é porque ele fez um curso, não é porque ele está diante de uma sociedade que tem essa cultura como a nossa no Brasil, mas é porque Deus assim o quis fazer. Colocou a liderança masculina, a liderança do homem sobre o lar, para poder servir, e servir com o princípio de liderança que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Todo marido cristão deve reconhecer a ordem de Deus. E como Deus trouxe um exemplo para ser marido nos dias de hoje. Não sou líder porque sou o melhor. Deixa eu passar essa idade para vocês. Não sou líder porque sou o melhor. Sou chamado a liderar porque Deus, em sua graça, me confiou essa responsabilidade. Repouso na autoridade de Deus sobre nossas vidas. Maridos devem liderar espiritualmente seus lares, a sua família, seu casamento. A oração familiar não é uma responsabilidade exclusiva das mulheres, das irmãs, das esposas, e as irmãs e as mulheres que não têm seus maridos fazem isso muito bem. Tem o seu lar regado sobre orações. A oração familiar repousa sobre o marido. E eu gosto de fazer isso em casa, de estar sempre perguntando quem vai orar hoje. Nessas todas horas em casa. Tem dia que a mãe sempre aponta para os outros, né? Ela fala assim, vai ser fulano, vai ser ciclano. Ela sempre joga para outro. Mas o Cauê, de vez em quando, ele fala assim, sou eu que vou orar. Hoje sou eu que oro. Ele faz a oração. Ela também faz a oração. E eu faço na presença dos olhos deles para que eles também orem. E como eu sempre tenho orado pela igreja, eles também oram por essa igreja. Essa igreja está nas orações das crianças. E a oração é a responsabilidade do homem dentro do seu lar.
de levar a sua família a orar. Nós vemos uma sociedade hoje, principalmente por causa da ausência masculina, dentro dos seus lares, tendo as mulheres levando a sua família para a casa de Deus. Essa responsabilidade é masculina, é do homem, é nossa como homem, é de fazer com que os nossos filhos, a nossa família, a nossa esposa esteja dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. É o nosso compromisso de homem, como cabeça, o Senhor nos colocou. O ensino bíblico dos filhos não é uma responsabilidade das mães. Muitas vezes nós fazemos isso porque nós estamos no trabalho e muitas das mães estão dentro de casa. E aí a mãe pega e começa a ensinar as suas crianças. Ela tem essa responsabilidade. E é muito maravilhoso ver que as mães não fogem, dos compromissos que precisam ter. Mas irmãos que estão aqui presentes, este é um compromisso masculino. O ensino dos nossos filhos está repousado sobre nós como cabeça de nós. Nós precisamos ter essa preocupação de conversar com o cônjuge, com os professores, de estar indo na escola, de estar com essa preocupação quanto ao ensino que está sobre os nossos lares, aos nossos filhos. Essa é a nossa responsabilidade. O homem tem essa responsabilidade. É claro que não vai sair daqui da igreja, chegar em casa e falar assim: marido, vou ficar quietinho aqui, você coloca o lixo lá fora, tá? Ó, agora você vai ter que ir lá na escola, tá? Não sai daqui fazendo isso. Nós precisamos dividir essas responsabilidades, mas reconhecendo que a liderança é dada por Deus ao homem, como cabeça. Essas responsabilidades estão sobre eles. Ninguém sai do emprego por causa de, não, agora, mesmo que a esposa esteja de casa, está com tempo, eu vou ter que sair do emprego, vou ter que ir lá na escola, daqui a pouco vou querer cortar aí do trabalho. Não façam isso. Dividam bem isso, mas com a consciência que a responsabilidade é do homem. Dividam isso em casa, converse sobre isso. A gente fica muito tempo ocioso dentro de casa. E muita ociosidade fica no celular só passando a tela para cima. Muita ociosidade fica muito tempo em casa olhando a televisão ou olhando algumas coisas. Muita ociosidade a gente acaba não produzindo. E nós acabamos nos tornando uma nação muito produtiva. Porque no tempo livre nós não produzimos nem leitura, nem oração. Nós não produzimos conhecimento, produção no sentido de agregar conhecimento. Nós paramos e nós queremos que só o silêncio impede aquele momento para trazer descanso. Nós não estamos, eu ainda ouvi isso, nós não estamos aqui para descansar. Nós precisamos estar ativos em crescer no Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo deixou-nos ensinamentos. Em terceiro lugar, e vou bem rapidamente, porque a hora passa, eu acabo me perdendo na hora. Mas em terceiro lugar, nós temos o versículo 23 que diz assim: como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. A graça, ela vai apontar o casamento para Cristo. A graça vai pegar Cristo e direcionar o casamento dele. Vai direcionar o casamento em Cristo. Isso, igreja. Aqui nós encontramos um fundamento muito importante desse texto. O assunto principal ele não é o marido. Esse texto. Nós encontramos essa frase muito bem escrita, mas o assunto principal não é o marido. Também não é a esposa, não é o casamento. O assunto principal aqui é Cristo, o Senhor Jesus Cristo. É a ênfase dessa mensagem, a ênfase desse texto. O principal é o Senhor Jesus Cristo. Paulo está revelando o mistério do casamento na obra do Senhor Jesus Cristo. Desde Gênesis, Deus planejou o casamento. O casamento que nós conhecemos no padrão bíblico é conhecido desde Gênesis,
quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu para viver uma união. Todo casamento cristão deve funcionar. Todo casamento cristão deve funcionar como um retrato vivo do Evangelho. Quando o marido ama sacrificialmente a sua esposa, ele aponta para Cristo. Quando a esposa responde com respeito e confiança, ela aponta para a igreja. Quando ambos vivem pela graça, o mundo vê uma pequena demonstração do relacionamento entre Cristo e o seu povo. O casamento é um reflexo de Cristo e sua igreja. Nós amamos por causa da iniciativa de Deus. E essa iniciativa sempre parte de Deus. O exemplo do casamento que está em Cristo e sua igreja partiu de Deus para nós. O casamento cristão ele vai florescer quando ambos olham para a cruz. Quando ambos olham para a cruz, ele destrói o orgulho, vence o egoísmo e produz perdão, produz reconciliação. Sempre. Aqui nós encontramos os pilares das nossas doutrinas. Cristo nunca abandona a sua igreja. Cristo nunca abandona a sua igreja. Vai estar sempre presente. Da mesma forma, nós como cônjuges somos chamados a perseverar. A perseverar. Uns pelos outros. A cuidar, a servir, a proteger, a amar. Nós somos sustentados pela graça de Deus e essa graça que nos une para sustentar nossos relacionamentos. Eu quero caminhar para o final. Nós tivemos recentemente a celebração dos Dias dos Namorados e aqui nesse texto nós somos lembrados a olhar da relação amorosa que nós temos, dada por Deus ao casamento. O Senhor nos lembra do verdadeiro amor que nasce das nossas relações. O verdadeiro amor nasce e nasceu primeiro quando Deus nos amou. Nasceu no coração de Deus. O casamento cristão não é sustentado porque nós somos capazes, mas ele é sustentado pela graça. O esposo não consegue honrar aquilo que é chamado para viver se não for pela graça. Ela só honra se for pela graça. O marido não consegue ser líder se não for pela graça. E é pela graça, Ele nos colocou nesta ordem, neste lugar. A família não consegue perseverar sozinha se não for pela graça. Ela vai perseverar se for pela graça. Por isso, a nossa esperança ela não está em cursos, em profissionalizações, em técnicas, mas está na graça de Deus, na mão de Deus, ao poder de Deus. Nossa esperança está em Cristo Jesus. O mesmo Cristo que salva pecadores, o mesmo Cristo que transforma corações, o mesmo Cristo que sustenta casamentos, o mesmo Cristo que prometeu completar a boa obra que Ele começou. E se Cristo não estiver no centro, se esse amor não estiver no centro das nossas vidas, o amor não será perfeito. Será apenas dois casais, duas pessoas dentro de casamentos, dois pecadores tentando se entender. Tentando levar a vida por aquilo que está palpando os seus olhos, a sua mão, o seu conhecimento. Quando nós observamos as igrejas antigas, principalmente as igrejas católicas, que usavam muito aquele vitral, lembra dos vitrais que tem vários desenhos coloridos, amarelo, verde, azul, os vitrais. Muitas casas também colocaram casas antigas pelas cores nos vitrais. A beleza daqueles vitrais não estão nos desenhos que eles têm, mas na luz que reflete através daqueles vidros, daqueles vitrais. Eles ficam lindos quando a luz passa por eles. Assim é os nossos casamentos, nossas relações conjugais. Eles são bonitos, são só bons quando a luz de Cristo passa.
quando a cruz de Cristo, o Evangelho, quando a vida espiritual ordenada por Deus está nessa relação. E aí, se é conjugal, se é fraternal, social, essas relações só serão brilhantes, serão luz, serão bonitas, quando a luz de Deus passa por ela. Amém? Deus abençoe a sua vida, o seu casamento, a sua família, o seu trabalho, a sua sociedade. Reconheçam os pilares da estrutura familiar. É o projeto de Deus para a família. Reconheça isso. Coloque-se no lugar certo. Coloque a pessoa no lugar certo. Mas não com orgulho, soberba, autoridade, autoritarismo, mas coloque com submissão, com respeito, com amor, porque foi assim que Cristo nos amou naquela cruz. Foi assim que Cristo nos alcançou naquela cruz. E é o espelho do seu amor, é o espelho que tem que estar no nosso mundo. Nós estamos contaminados com esse mundo, muito contaminados. Precisamos descontaminar, assumir a forma do Evangelho, o formato do Evangelho. Mas faça isso com amor. Não vai chegar em casa e dizer assim, uma mensagem hoje do pastor Furiessa. Agora, não vai ser mais assim aqui em casa, hein? Não faça isso, não. Ame. Ame mais e mais. E desenvolva esses princípios elementares, rudimentares, né? Da vida em família, em matrimonial, em seu laço. Não espere chegar o ano que vem, no mês de junho, dia 12, para comprar um presente, para dizer palavras belas. Amanhã mesmo faça isso. Ou então, quando virar o mês, né, virar o cartão, que a gente vive muito no virar o cartão. É quando o cartão virar, vai lá e faça uma compra. Passe o cartão. E deixe curto esse tempo. O nosso tempo é muito pequeno para viver ao lado de quem Deus colocou no nosso mundo. A pessoa que Deus colocou como mais importante. Não falo isso somente para casais. Falo isso para vocês que são irmãos, que são parentes, que são pessoas que vivem. Nós temos 3 irmãos que vivem numa casa aqui pertinho. Vocês são irmãos, né? Amem uns aos outros. É como um presente um do outro. Nós temos famílias aqui. Se importe um com o outro. Lembra-te da tua mãe, do teu pai, do teu irmão mais velho, da tua irmã mais velha, do caçula, né? E faça desses dias preciosos que o Senhor te colocou ao lado deles, ao lado de alguns vizinhos, ao lado dos irmãos que estão aqui presentes, para viver uma vida para a glória e louvor do nosso Deus. Em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos neste momento. Grandioso Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por este domingo que o Senhor nos concedeu. Por este momento diante da tua palavra, o desafio que nos chama a olhar para o Senhor. Nos faça viver em nossos lares, como Cristo se dedicou à igreja e veio em forma de um homem, assumindo aquela cruz, os atos que antecederam a sua crucificação, com tanta maldade humana. Ali se sacrificou, sofreu, amou e fez o sacrifício perfeito para nossas vidas. Nós olhamos para a cruz e reconhecemos ser ali o lugar de maior misericórdia e de maior amor neste mundo. E o Senhor se tornou referencial para os nossos matrimônios. O Senhor tornou este elo do Senhor Jesus Cristo como a cabeça do povo, como o noivo da noiva, o momento e o exemplo para nós fazermos no nosso lar. Que possamos, ó Deus, desfrutar de momentos maravilhosos que o Senhor nos concede. Para a glória e o louvor do teu santo nome. É a nossa oração, também em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos colocar em pé.
e receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, seu casamento, sua família, o seu trabalho, sobre todas as coisas que você e a sua família vivem, sobre esta igreja e as igrejas espalhadas sobre a face da terra, até a volta triunfal de Cristo Jesus. Todos digam amém. Assente mais uma vez, enquanto os irmãos adoram o Senhor com mais um hino.